Oiê, tudo bem? Galera, Estúdios Brown na área, mais um podcast para vocês. Hoje com o nosso primeiro retorno de convidado. Já vou apresentar para vocês quem está aqui hoje. Vocês já conhecem, mas uma nova conversa, um novo assunto. Vamos falar do nosso patrocinador, a Banlec, é o patrocinador desse podcast. Se você quer vender as suas fotos, se você tem material aí para vender, se você fotografa e não sabe como vender esse material que você está produzindo, procura a Banlec, tem um QR Code aqui na tela. A Banlec é focada em esportes e eventos, mas está procurando outras áreas de fotografia para vender lá. Você pode subir álbuns privados, álbuns públicos, você consegue marcar a sua localização, você consegue fazer desconto para o teu cliente. A Banlec é uma plataforma muito completa. Então procura a Banlec, vai lá, usa a taxa deles de 9%. Isso aí. Inclusive, todos os convidados que a gente recebe aqui comentam que na época que eles começaram, eles não tinham essa moleza. Exatamente. Nosso convidado de hoje, Bezerra, está aqui novamente. Opa, beleza? Embaixador da Banlec. Embaixador da Banlec. Não é esse o motivo dele estar aqui hoje. É verdade. Hoje a gente vai falar de novo, sobre a história do Bezerra, mais profundo. É uma honra estar aqui. É o primeiro retorno, a primeira pessoa que retorna ao podcast. Eu preciso trazer, eu quero ficar com esse... Não, esse título é seu. Esse título já é seu. É um prazer estar aqui de novo, novamente, com vocês. Obrigada por aceitar de novo o nosso convite. Sim. Isso. E a gente não deu tempo, né, da gente conversar sobre tudo. Passa muito rápido aqui Sim. o bate-papo. E a gente queria que você comentasse um pouco mais sobre a sua história e também sobre fotografia aquática. Vamos conversar sobre tudo hoje. Sim, vamos nessa. Tô aqui para isso, para vocês perguntarem aqui, tirar dúvidas, curiosidades. Show. Vamos começar então primeiro com a parte da fotografia aquática, que eu acho que é um mercado... A Aninha tá doida para saber da foto aquática. Quero aprender. Ela já falou várias vezes. Sim. O que você quer saber? Quero saber tudo, assim. Primeiro, eu tinha perguntado para ele aqui nos bastidores, enquanto a gente estava ensaiando aqui para começar, fazendo os ajustes, se ele fotografava com roupa de neoprene. Sim. Você falou que não, né? Porque eu faço muito ensaio, né? Na água. Então, se a água estiver no nível de temperatura que eu preciso usar uma roupa de neoprene, né? Uma roupa de borracha, a pessoa que está sendo fotografada vai passar frio. E geralmente eu sou mais gordinho, tenho um tecido adipose aqui que já favorece esquentar. Imagina as pessoas, geralmente, que são modelos, né? Ou então, clientes também normais. Então, se está nesse nível de temperatura, acaba que a gente não consegue fotografar. Ou, se for tranquilo, eu usar uma roupa de borracha, eu iria ficar numa situação diferente do cliente. Então, eu gosto de me colocar sempre igual ali. Faz todo sentido. Então, não uso roupa de neoprene. Legal. Você fotografa com celular também? Debaixo? Com celular, eu faço... Hoje em dia, eu acabei de migrar pro 14 Pro, e aí tem o modo cinema ali no vídeo, que é incrível. Comecei a fazer uns testes essa semana. Irado. É um gimbal fodão. Não, tem o modo ação. Ah, não, é verdade. Você tá falando do modo cinema de imagem. Isso. Tipo um ProRes lá, né? É porque Ele tinha só pra foto, agora tem pra vídeo também, não é isso? o modo cinema é o modo que você consegue controlar o foco. Verdade. Então, Profundidade de foco automática, né? Ele escolhe... Isso. Então, porque aí são duas coisas. É que nem o modo retrato, que você consegue... ele desfoca o fundo, né? E você, depois que já tem a foto pronta, você consegue ajustar. Eu quero foco na frente, quero foco atrás. E no modo cinema também isso acontece. Ele vai focando no rosto, mas depois que você gravou, você consegue escolher. Eu quero focar nesse rosto aqui, eu quero focar no cachorro, eu quero focar no fundo. E é muito, assim, é incrível como... E isso é toda uma simulação, né? De desfoque. Sim. No modo live também, já viu? Você faz a fotografia com live ligado, depois você vai lá no modo live e você pode mexer na velocidade. Então, Isso. se você fizer foto de cachoeira, por exemplo, depois você coloca aquele rastro como se fosse de sim. velocidade baixa. Mas É porque no modo live, depois que você faz o live, a gente sempre cai no dica esse negócio. Não tem jeito. Conta. Depois que ele faz o live, ele tem algumas opções, né? Ele pode fazer... Porque o live você tira foto, mas ele... Faz um videozinho. Aí ele pegou segundos antes e segundos depois da foto. Ou seja, aquela câmera tá o tempo inteiro registrando. E aí você pode fazer um efeito bumerangue, aí ele vai pegar aquela fotinha e pega o vídeo e faz bate e volta. Ele pode fazer um looping, então fica um gifzinho looping. Aí tem esse modo que é o longa exposição, né? Ele pega todos esses frames e compõe, e aí faz um rastro. Se for um carro passando, e a pessoa estiver paradinha, então fica como se tivesse, né, uma exposição baixa.
E aí, e é isso. Então, assim, quando você usa o modo live, também tem diversas opções. E é muito legal você saber, né, esse celular que a gente tem, todas as funções que tem, né, usufruir ao máximo dos recursos. E esse esquema do modo cinema, eu tenho começado a usar na água, né? Eu tenho uma caixa estanque para o iPhone, que é a AxisGo. Então, a parte de fazer vídeos, eu tenho preferido testar, fazer com o iPhone, até porque a entrega fica muito mais rápida, uma coisa que eu posso entregar ali na hora pro cliente, ou então no final do dia. E até para Stories, Reels, agora que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Então, usar o celular facilita nesse processo. Muito legal. A caixa estanque, ela é porque eu lembro que tinha aquelas capas, tipo Life Proof e tal, que você já podia mergulhar. Sim. Mas tem alguma diferença? Ela tem alguma coisa a mais? Ou é só uma capa também? Não, tem umas capinhas que eu uso, assim, por exemplo, quando eu vou pra praia, tem até a questão da areia, né? Então Isso. tem uma capinha que eu uso, que é tipo uma Life Proof dessa, que eu consigo digitar, mandar mensagem, mandar um áudio, ouvir alguma coisa, e protege se eu for botar na bermuda que tá molhada, ou então de ficar na areia. Então são capinhas que eu consigo usar, literalmente uma capinha, né? Que eu boto ali e uso o telefone. Quando é uma caixa estanque, eu não vou colocar para usar o telefone. Eu coloco e a partir dali vou usar como uma câmera fotográfica. Então ele tem uma vedação mais segura, ele suporta profundidades maiores. Geralmente essas capinhas de Life Proof são 2, 3 metros durante 10, 15 minutos. Entendi. E aí a AxisGo já são 10 metros de profundidade. E aí não tem muito limite de tempo que você vai ficar. Né? E aí eu consigo botar acessórios. Aí eu posso botar... tem o Dome, né? Que é aquele acessório que afasta a linha d'água da lente. Afasta a linha d'água da lente e eu consigo ver, fotografar tanto embaixo quanto em cima. Você tem umas fotos dessas Isso. no teu Instagram. E aí eu consigo botar esse acessório, que é um Dome. Então tem um gatilho, né, para ficar melhor para você disparar. É um gatilho até Bluetooth hoje em dia. Eu ia te perguntar, ele provavelmente não é ligado no telefone. O modelo anterior, ele era até ligado, que quando ele apertava o botão de volume, né? Porque tanto no iPhone ou a maioria dos Androids, quando você aperta o botão do volume, ele dispara a câmera. Então era físico. Mas agora é Bluetooth e por estar muito, muito perto o gatilho da caixa, você consegue transmitir o Bluetooth, né? Porque quando você está debaixo da água, ele não propaga, né? Sinal de Wi-Fi, Bluetooth não funciona nada. Isso que eu tava pensando mas aqui. Tá tão pertinho, coladinho, ele funciona. Você consegue controlar tudo no manual? Velocidade, diafragma, ISO. Falando de celular, eu consigo, porque o touch funciona, né? Então, se eu estiver usando o Lightroom ou dependendo do sistema do seu celular. Porque eu sempre... Não, tava perguntando da câmera mesmo. Porque como a gente tá passando pelo celular, eu vou chegar lá. Mapeando os dois. Isso. Porque é uma curiosidade, tem muita gente... Porque o que acontece? Às vezes, a galera que quer começar a fotografar na água, investir numa caixa estanque é grande, né? É um investimento grande. As caixas que eu uso, que são da Aquatec, custam a partir de 900, $1.000. E para cada lente, você compra uma frente diferente. Então, às vezes, para quem quer começar a brincar e já tem um celular bom, começar com o celular, que vai ser só uma mágica que você vai entregar ali pro cliente, pode ser uma boa entrada, né? E aí, para você controlar o celular, eu gosto muito de usar o aplicativo do Lightroom. Tem um modo Pro ali, que você tem acesso a todas as funções, ou até, hoje em dia, do Android e do próprio iPhone. Mas aí, quando eu vou para a caixa estanque da Sony, né? Eu uso a Sony A7R3. Vai depender da parte traseira que você vai comprar, né? Porque quanto mais botão que você tem, quanto mais acesso, mais caro fica. Então, tem caixas básicas, né? Para você iniciar, que você tem acesso só ao Play. Então, você só vai clicar e ter acesso ao Play ali para ver a foto como é que ficou. E aí, ou então você pode ter uma frente mais completa que você tem acesso a todos os botões, aí você controla tudo. E aí o que eu costumo fazer eu costumo usar prioridade ou de abertura ou de velocidade, que é menos coisa que eu vou me preocupar. E como eu fotografo muito no amanhecer e no pôr do sol, a luz está variando o tempo inteiro ali. Então ficaria difícil o tempo inteiro ficar ajustando no manual, né? E como tem uma tecnologia ali, a gente paga caro pela câmera, né? Ele entende ali como as coisas funcionam. Eu costumo usar muito prioridade de abertura, que é menos uma coisa. Aí eu fico variando mais no ISO ali e na abertura da lente, né? Para poder chegar na velocidade que eu quero. Irado. Ou seja, eu consigo ter controle de todos os... Você trava a velocidade e mexe no ISO e no diafragma.
Isso. Ou Ou o contrário. Ou Ou o você contrário. trava o ISO, Isso. trava o É. diafragma e mexe velocidade ISO. o que acontece? Quando eu tô fotografando pouca luz, por exemplo, no amanhecer, quando eu chego e o sol ainda não saiu, aí eu travo a velocidade para não correr o risco de fazer uma longa exposição ali e borrar tudo se não for o conceito que eu quero usar, né? E aí quando o sol começa a sair, eu mudo para prioridade de abertura. Entendeu? Porque aí eu controlo a sua abertura e a velocidade já vai ficar alta pela quantidade de luz que tem. Ah, dá pra trocar o dial na Isso. caixa? É que ele tava dizendo, a caixa dele, dependendo da caixa que você tem, você consegue operar a você câmera consegue toda, trocar. não é isso? E geralmente na mirrorless, quando você coloca no modo automático ou em alguma posição, você consegue mudar algumas coisas que estão no dial, você consegue mudar pelo digital mesmo. Pelo menu, Legal. você consegue mudar. Então, por isso que é muito interessante você entender como sua câmera funciona, ter acesso ali ao menu, né? Tem muito, em 2018 eu migrei de Canon para Sony. E assim, o menu mudou completamente. Muita opção, muita coisa, muita Eu ia páginazinha. te perguntar isso, porque a Sony, pra gente que usa Canon, o maior coisa é você enfrentar aquele... Isso. Ele é muito mais complexo do que o da Canon, na Igual minha o Nikon, opinião. Basicamente, isso é uma opinião particular também, que tem Sim, gente que pode se isso. adaptar, mas eu acho que quando você está acostumado com Canon é um pouco mais intuitivo, até porque também está há muitos anos usando. Você foi acompanhando a evolução. Acompanhando a evolução. Mas é fácil ali, você que fez a migração. Então, não foi fácil. Aí o que eu fiz? Eu fui passando por todos, eu fui lendo, eu fui passando por página, item por item, e aí pela primeira vez eu uso o favoritos, né? O starzinho verdade, ali. É. E A aí, gente nunca usou aquela estrelinha no final. Isso, nunca precisei usar. E aí eu comecei a usar o favoritos, até para facilidade de quando eu tô na água, né, o que eu quero. Que aí, de repente, é mudar pro modo vídeo. A Sony, que eu uso é mirrorless, eu posso tanto olhar pelo display, ou olhar pelo viewfinder, ou olhar pelo display. E, geralmente isso é automático, né? Se eu encosto o olho, ele desliga o display e fica só no viewfinder. E aí, a primeira vez que eu fui pra água com a Sony, ficava piscando aquilo ali, porque é quando eu ficava próximo do meu corpo, ou ele detectava a caixa estanque. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Então, um dos meus atalhos e principais é mudar o automático de ficar mudando do viewfinder pro display. E aí eu boto no modo manual para ficar só no viewfinder, só no display. Claro, se tá na água, mais fácil, Isso. grande. E o display da Sony hoje em dia, ele tem o modo daylight, então ele fica com um brilho maior, né? Para ficar mais fácil para você enxergar. Então, um dos atalhozinhos que eu uso é justamente isso do display, e também para mudar o foco. Ele fica linear, para eu ficar mudando também ele no horizonte, né? Indo da direita para esquerda. Que hoje em dia a gente faz muito clique vertical e vídeo também. Eu jogo o ponto de foco para cima para garantir o rosto, para não ficar na água. Claro, Legal. faz sentido. Então você precisa pegar esses atalhos assim, porque na água você não tem muito agilidade para ficar trocando. Então, posso fazer uma pergunta Pode. aqui? Ainda na água? Tem uma iluminação específica para água, né? Pelo menos eu lembro de coisa de mergulho. Eu não entendo nada de foto subaquática, tá? Então, assim, realmente é uma curiosidade genuína aqui, não é? Você ilumina? Você usa iluminação alguma vez? Você faz alguma coisa nesse sentido? E se sim, tem algum tipo de iluminação específica? Ou se você não tem, mas você conhece algum tipo? Eu não fotografo muito submerso, né? Eu não faço vida marinha, né? Porque a galera que fotografa vida marinha, o cara vai lá 10, 15, 20, 30 metros, que até porque a luz vai começar a diminuir, você tem perda de cor também, né? Então, a galera costuma usar LED ou flash mesmo para fotografar. O que eu costumo usar, quando eu faço campanha de moda, e aí eu costumo usar, na verdade, mais jogo de espelho, fica alguém de fora, ali quando eu faço mais piscina, né? Que é um ambiente mais controlado. Então tem o jogo de espelho que você usa ali, porque às vezes o sol não está entrando da maneira que eu quero, e aí começa a usar luz externa também. Mas quando é mais campanha. Entendi. E aí o que eu usei recentemente também, eu fotografo muitos resorts, e aí tem um que é o Rio Quente. E aí tem uma piscina que é 24 horas, que ela funciona de noite, só que a iluminação dela é toda azul. E aí quando eu vou fotografar, os modelos eles vão ficar parecendo o Avatar, né? Eles estão azuis ali. E aí, hoje em dia, com o AliExpress, que a gente tem acesso a comprar as coisas que chegam... Hoje em dia, estão chegando em 15, 20 dias. Não nessa época que a gente está agora, dezembro, que a gente está gravando, porque Natal, essas coisas, tem muita demanda. Mas você vai, compra, é barato, parcela em 6 vezes, dependendo se você precisar. E aí tem uns bastões de LEDs... RGB que ficam até 2,5 metros durante meia hora, 1 hora.
cara, eu comecei a usar isso. Essa é incrível. A prova d'água? Prova d'água. Que irado. Eu usava muito... Eu tinha uma Lumicube, que é um LEDzinho super potente, pequenininho, que é um quadradinho, que ele também era a prova d'água. Mas agora com esses bastões, cara, assim, é surreal. Porque você vai, posiciona ali, bota um pezinho, bota um lastro ali, né? Porque às vezes ele fica boiando, então você tem que botar um chumbo, um pezinho ali, pra ele ficar lá embaixo. E aí você controla a cor que você precisa. Geralmente eu uso o branco, né? Pra compensar a cor que tá ali na piscina. E, cara, funciona muito bem. Maneiro. E é barato, sei lá, acho que R$300. São os pequenos ou o grandão? É um médio, assim. O médio. Mas tem um... É Lume o que você usa? É, Lux. Lux. Eu vi esses aí. Não vou lembrar o nome aqui, mas eu posso até depois comentar aqui. Vocês fixam o comentário com o modelo. Então... No seu site você tem os links pra quem quer comprar caixa estanque, não tem? Isso. De afiliado, não tem uma Se coisa você assim? entrar no meu... Eu vou botar no meu Instagram. episódio aqui da galera. Isso, perfeito. Então, é isso. Aí a luz eu comecei a usar nisso pra quando eu faço à noite. E às vezes tem umas inspirações também que é legal a gente fazer de conteúdo pro Instagram, que eu comecei a testar também com luz. Mas geralmente é isso. Eu fotografo com sol, né? Por exemplo, às vezes eu faço muito ensaio em Copacabana, porque o sol nasce sempre no mar ali, ou se não nasce no mar, sai um pouco ali pra esquerda, ali em Niterói, logo aparece. E aí, às vezes, a posição que o sol tá nascendo, a luz bate na janela dos prédios, aí faz uma luz... O espelho. Uma luz de preenchimento ali da irado. sombra. Legal. E sempre rende, cara, alguma coisa. Então você vai entendendo ali o ambiente. Mas eu gosto disso, eu gosto de fotografar sempre com sol, né? E aí, também eu uso Sony, e as mirrors mais recentes, você tem Incrível. um dynamic range ali ótimo para recuperar as sombras. Então, tô sabendo, Aninha. Eu vou chegar lá, Aninha. Funciona muito bem. Ele tá sempre tentando vender a minha mirrorless. Não vou vender mais, não. Tô pensando em comprar agora. Tô começando a achar que eu vou comprar. Mas você quer vender pra ela sair da mirrorless? Assim? Não, uma piada interna. Tô vendendo a câmera dela. Inclusive, se você quiser uma R6... Lançou a R6 II. Nada mais justo que ela venda a R6 dela pra comprar a R6 II, pô. Entendi. Você tá estimulando ela a trocar dinheiro? Eu tô estimulando ela a gastar dinheiro. Entendi. Mas também fazendo ela ganhar um dinheirinho. Sim, com certeza. Não, tô feliz com a minha câmera. Tá muito feliz mesmo. Você falou de profundidade de... Você falou que não faz também subaquático. Eu não faço isso de vida marinha, né? Tá. Mas eu faço muita foto que são as pessoas mergulhando debaixo d'água. E aí eu vou mais profundo pra fazer um de baixo pra cima, que fica legal. Mas pouca profundidade, 3, 4 metros no máximo. Não deve passar 5 disso. estourando, isso. Aí faz o porque quê? Prende a 5 começa respiração e vai. Aí eu comecei a fazer aula de apneia, pra você entender a técnica pra você mergulhar e mais profundo, entender quais equipamentos você vai usar. Então você tem que usar uma nadadeira maior para você poder ir mais profundo. A maneira que você tem que compensar também a pressão no ouvido. Caraca. E aí o que acontece? Tem pessoas que têm a facilidade de afundar e outras que não, que boiam mais fácil. E aí se você tem dificuldades, você começa a usar lastro, que é o peso. Aí você tem que entender qual peso você usa. A caixa estanque é uma caixa com ar, né? Então ela boia. Então, dependendo de onde eu vou fotografar, eu preciso botar peso na caixa estanque para facilitar ela afundar. Porque senão ela vai ser uma massa ali de ar que vai me puxar. Então você vai entendendo isso para facilitar. E aí, ao mesmo tempo, eu não posso botar muito peso, porque senão vai ser difícil para subir, né? E aí, se eu estiver só no pulmão. Então, você aprender técnicas de mergulho, isso é fundamental, até para você ficar mais à vontade, né? De repente, tá fotografando no mar, e aí tem onda, você tem que furar uma onda, você tem que estar tranquilo, vou furar onda, se precisar eu fico mais um tempinho aqui embaixo, espera ela passar. Então são diversos fatores que a gente está lidando ali com a natureza, que não é um ambiente muito, muito controlado. A gente consegue prever ali e saber como as coisas estão funcionando. E o celular, ele aguenta aí até quanto? O celular com a caixa estanque, com essa capinha que eu falo, com a Axis Go, ele vai 10 metros. O celular sem nada, ele puro, ele costuma, se eu não me engano, geralmente vai... Tem um site da Apple, tem um site da Samsung, da Motorola, que falam, né? Sempre tem uma especificação ali de quanto... o IP lá. IP68. O primeiro é areia e o segundo é água, ao contrário. Tem um esquema de... Ele é resistente a poeira, não sei o quê, outras a respingo. Acho que o primeiro é água e o segundo é areia. Acho que é isso. Alguma coisa por aí. E aí, na verdade, o que fala ele é resistente a ficar submerso durante
X minutos, numa profundidade tal. Né? Geralmente não é que ele é a prova d'água. Né? Eles até vendem, na propaganda da Apple aparece uma criança mergulhando na piscina, mas se por acaso o seu celular for danificado por isso, pela água, a garantia da Apple não cobre. Olha. Então é um negócio meio estranho. Ainda mais se for água do mar, salgada, Isso que eu ia falar. porque o sal com componente eletrônico é o Não convite. é água salgada, é água doce e ainda é aquelas como é que é? Tipo, de salinizada, sei lá o que. É Isso. uma água. Ou seja, a água do mar ele não é a prova de água do mar. Isso, não, isso, é o pior cenário. Mas tem gente que fotografa, tem gente que pega. Se você for tentar fazer isso, né? Você quer arriscar o seu celular de milhões aí, uma coisa que eu recomendo só é você botar só a câmera, né? Você botar assim para não. Que é a parte aberta, que é a parte do carregador, não ter contato ali com o sal. E se for o caso de acontecer isso, você chegar a passar uma água doce ali o quanto antes. Não faz, eu não estimula isso, não. Não, mas se você ó, não Você é corajoso. Não, é só uma dica, não recomendo. Não mas, faça isso em casa. Mas se por acaso cair no mar sem querer, né? Você tá no barco, caiu ali, conseguiu pegar, você passa uma água doce para tirar o sal e deixa um tempinho, ele desliga na hora o telefone. Mas eu não recomendo você usar o telefone Por isso que quando você falou caixa estanque, eu falei, porque a Life Proof ela é uma capinha, mas ela é meio aberta ali, ela tem... Ela tem uma borrachinha que você abre ali para poder conectar para poder Pelo carregar. menos eu usei muitos anos atrás, não sei como é que ela tá hoje. Sim. Aquela que tinha o vidro livre até, que facilitava, né? Sim, isso, Você consegue mexer. É uma capinha para você usar assim, no dia a dia, se você tá num ambiente de água, tá num ambiente de areia, de praia. Né? Eu gosto de usar isso. Quando eu vou pra praia, o celular vai sempre nessa capinha. Porque é isso, às vezes eu tô usando, sei lá, as poucas vezes que eu vou pra praia pra curtir, ou né, quando eu fico pós um trabalho. E aí eu vou, mergulho de bermuda, saio, a bermuda tá molhada e sei lá. Aí eu vou botar o celular no bolso, não vou botar ele na capinha normal. Eu vi aí que você tá com a capinha hoje que protege a lente também, né? Isso. Legal. Cara, porque as lentes estão ficando enormes. E aí. E elas ficam pra fora, né? Então sempre eu uso essas capinhas. Mas diversas vezes eu vou clicar alguma coisa que tá acontecendo ali na hora, né? Você esquece, tá tudo preto, tem que lembrar de abrir. Então você vai criando uma outra dinâmica é mais um passo que você tem que dar na hora que você vai fotografar com o celular. Lembra de abrir a capinha, a liberar as lentes. Mas senão arranha tudo, né? Muito legal. Bom. Você fotografa em Água Doce também? Já foi pra Bonito, um lugar Sim. assim? Já fui pra Bonito, a convite de uma agência, né? Para criar conteúdos para a agência e para as atrações, né? Tem o Rio da Prata, tem a Lagoa Misteriosa, né? Tem diversas flutuações, diversas atrações. E é uma outra experiência, porque... Lá é neoprene. Então, ali, na verdade, você precisa usar não só pela temperatura, mas principalmente pela flutuação, para facilitar você flutuar, principalmente nos rios, para você não ter contato com o fundo, né? Sim. Porque se você pisar no fundo, vai começar a levantar ali areia, terra, e aí vai atrapalhar o amiguinho de trás que está vindo flutuando. Sim, o Então, jacaré também. O jacaré, as Especialista em jacaré. cobras que tem lá, as curis. Você já foi, Aninha? Já. Ah, Passei tá. minha lua de mel lá, foi minha maior prova de amor. com meu marido. Tem um jacarezinho paradinho assim, nada. Eu não sabia que tinha jacaré. Ele te enganou ali. É sinistro. Ele adora turismo ecológico, e a gente foi. E quando a gente chegou lá, eles fazem eles que montam os passeios, né? Você diz quais que você quer fazer e a agência de viagem que monta o esquema pra você. Porque Bonito... Bonito foi um dos primeiros destinos que voltou durante a pandemia, porque lá é muito organizado. Lá você não consegue chegar sozinho numa atração e entrar, pagar e usufruir. É tudo assim, todo mundo é via agência, que aí tem um guia que vai te levar de carro, que chega lá, já tá tudo organizado. Então tem um ciclo ali que funciona muito bem. Bem legal. É porque eles estão dentro de fazendas. Essas Sim, fazendas eu sei. têm Essa história, isso eu uns sei. incentivos do governo e tem um limite também por dia que eles podem receber de turista. Então, por isso que eles Não, essa controlam. parte toda eu sabia, mas eu não sabia que era tão rigoroso. Eu sabia que era rigoroso, que tinha um limite, que você paga pra estar lá, né? Tem toda uma, tipo, meio Fernando de Noronha, assim, né? Eu não sei se tem taxa de estar lá. Tem. Não tem não. Mas é isso, é tudo muito organizado. Então, para voltar com pandemia, né, de questão de ferir temperatura, marcha, essas coisas, eles só tiveram que incluir essa etapa de segurança. Legal. De Você foi na pandemia? Fui 2020, cheguei, foi em
em agosto. Pô, legal. É. Foi uma- E aí já foi essa retomada. Eu já tinha ido antes e fui em agosto também. E aí você vê, cara, os caras só, no passo a passo deles, né, no workflow deles, só incluíram mais uma etapa ali no meio do Máscara e processo. o álcool gel. O álcool gel, distanciamento, não sei o quê, limite de Maneiro. pessoas. E tem também os níveis, né? Do hard pro mais leve. Então, por exemplo, quando você marca as coisas que você quer fazer, eles vão colocando os mais fáceis no início e depois vai aumentando o nível. Então, eu fiz 2 passeios de flutuação. Então, o primeiro foi Só tranquilinho. boiando ali, um jacarezinho. 20 minutinhos ali, tinha um barquinho do lado. O segundo já era no Rio da Prata. Então, você tinha um treinamento na piscina, tinha umas coisas assim, entendeu? Que eles fazem Caramba. para você poder acompanhar. E É no isso. Rio da Prata tem um guia, aí ela fala, debaixo d'água, quando eu fizer assim é cobra, quando eu fizer assim é jacaré. Eu falo, caraca, jacaré, como assim? Sucuri, tem um Tem negócio sinistro. sucuri. Eu já vi uns É. filmagens daquela que o cara passa e não termina a cobra. Cara. Né? É, sinistro. Você viu? Sucuri não, eu vi jacaré. Jacaré bastante, assim. Grande. É. Não, era uns médio porte ali. Dava Na pra, dar, água? dava pra dar um Na cocão água, nele. na água. Você- E geralmente eles estão meio. Porque tem isso, né? O bicho também tem medo da gente, Medo né? pra caramba. Então eles estavam sempre meio travadão. Eles ficam mais nas bordas. né? É. Tem capivara? Tem, Capivara. capivara. Mas capivara... Não, brava. tranquilo, mas Capivara falando. ataca, pô. Mas é legal você ver ela nadando ali. Eu Elas vi. nadam rapidão. Eu vi, era uma grande com uns filhotinhos, assim. Ah, E você fez. Lá você fez, óbvio, tudo, né? Porque você tava fazendo pro. É. Meio de turismo, né? Aquela foto. Isso. Fotos bonitas do lugar. Mas você fez ensaios também? Você chegou a fazer alguma coisa nesse sentido? Não, quando eu fui fazer isso. Eu fui 2 vezes. A primeira vez foi para uma agência de turismo e a outra foi pela Secretaria de Turismo. Né? Porque aí eles precisam de banco de imagens para poder usar, né? Nos posts, para fazer campanha de anúncio, Claro. ou para usar no outdoor, usar. Por exemplo, tem até hoje, se você voa de Azul, quando entra ali Azul Viagens, né? Pô, aí eles terceirizam com essa agência que eu fiz. Aí tem uma selfie que é um cara em bonito, cheio de peixinhos, não sei o quê. Aí sou eu ali, tirando a selfiezinha. Legal. Então, eles precisam de um banco de imagens, com imagens que eles têm autorização tanto de uso da imagem e das pessoas, né? Para eles terem um conteúdo mais. Banco de imagens do Biro de Turismo Local, né? Isso. Tanto da agência e também depois da Secretaria de Convention Turismo. Bureau. Isso, Então, e isso é um nicho bem legal, assim, para eu sei. fotografia. É isso, eu faço esses destinos que tem água, então eu fiz Jalapão, Arraial do Cabo, Bonito, aí tem resorts, tudo que é parque aquático, que tem área de praia, são nichos bons que demandam esse tipo de fotografia, né? Serviço, Legal. Muito legal. Eles alugam também a GoPro lá. Pra Sim, quem Pra você. Legal. Pra turista. É impressionante, é bem. Eu não sabia. Tá aí, Mariana, vamos lá. porque- Mariana é minha mulher. É porque Vamos lá nessa parada. Ela já foi. você chega lá, aí tem que ter a roupa no seu tamanho, a bota no seu tamanho. Eles É tipo alugam estação de também. esqui. É o né? lock, isso, aí tem que ter o locker, você vai deixar as coisas. Aí, geralmente, no preço já tem uma refeição. Então, Legal. é muito Bem completo. É muito completo. É bem incrível. organizado. É bem Muito organizado, é demais. Você fez aquele de rapel também? Não, que é o Que é Abismo no- em Umas, É. alguma coisa assim. Não, e tem uma época específica que é quando a luz bate, faz o feixe de luz ali. Eu até quero entender qual é a época pra Uma voltar. curiosidade sobre isso, Bezerra. Você falou de vários lugares aí. Qual desses lugares foi o mais incrível para fotografar? Você já fez muito de turismo, né? É um nicho que você trabalha. Teve algum assim que te impressionou? Ou um lugar muito diferente do padrão? Foi Polinésia Francesa, que a gente ficou foi num veleiro de um casal brasileiro, que é um casal de brasileiro, que é o Diogo e a Geórgia, que era o Unforgettable Sailing, que eles até venderam agora. E aí foram 21 dias na Polinésia. E é incrível, assim. E como é que funcionou esse trabalho? Foi um trabalho ou foi convidado dos caras? Então, na verdade, foi um convite deles. Na verdade, o convite foi: chega aqui, a partir daqui, com a gente. Só que aí a gente aproveita esse tipo de viagem para captar mais, né? Então, se eu não me engano, na época a gente fechou com a Corona e com outras marcas de chip de viagem. Meu Dome, que é uma marca que vende acessórios para GoPro e o Dome também para GoPro. Então você vai criando, já que você vai para um destino e já está tudo, aquele custo você já tem, você vai buscando outras marcas para você poder zerar aquele custo da viagem ou até lucrar Fazer com ela, dinheiro. né? Ganhar com ela.
E aí, e é isso, assim, muita visibilidade, a visibilidade da água absurda, de você estar com um veleiro, sei lá, com 15 metros de profundidade, você vê a sombra do veleiro lá embaixo. Polinésia Caramba. Francesa é exatamente aonde? Polinésia Francesa é Pacífico, Sim, abaixo do Havaí. tá. E aí a gente chega por Papete, ali, Tahiti, e aí a gente de veleiro foi indo pros atóis, né? Que são formações de corais que... É Bikini, esses lugares ali, é isso? É, né? Cara, no Acho que Bikini... É Bikini, acho que é francês. É? Acho que é Polinésia Francesa, onde teve atol de Bikini, onde teve os testes Os testes, cara, você me nucleares. pegou Acho agora. capaz de ser por ali. É. Eu posso estar falando. Posso estar falando. Não sei. Se é o Bob Esponja ali. É verdade. Bom, onde é Bikini? Isso aí. Mas ali... E aí os atóis eram há milhões de anos atrás, eram vulcões, que não sei o que, aqueles aboios, né? Então, assim, muito bonito. E de você olhar no Google Maps, cara, você vê assim, todo no meio do nada, uma unhazinha de terra que só tem um coqueiro e sei lá, e 5 pessoas que habitam. Se der merda, ali. babou. Se der merda, babou, mas se babou num lugar incrível. Num lugar assim. maravilhoso. Não, com certeza vale. Que de Babou noite é um feliz. céu absurdo, que não tem luz Tem luz nenhuma. nenhuma em volta. E que é uma pena, porque quando você tá no veleiro em si, de noite, você vê aquele céu estrelado, mas você não consegue fotografar, né? Porque você precisa ter Balança, né? tempo ali pra fazer a foto e tá sempre balançando. Pode fazer uma foto conceito. Mas, e é isso. E aí é todo dia com pôr do sol, amanhecer, arco-íris, tubarão, borboletas. Foi o mais diferente, então. Foi o mais que te diferente, impactou, com a assim. visibilidade mais absurda. E isso, de você estar isolado, né? De a gente estar num lugar, às vezes, que era só o nosso veleiro, que éramos 4. E aí, na frente, tem só um carinha ali que faz um serviço ali de Wi-Fi, de internet, limitadíssima, e lava roupa e faz, sei lá, um prato diferente pra gente comer alguma coisa diferente. Uma pergunta, você que entende bastante dessa parada. Dá pra saber, tem alguma época do ano, assim, que a gente sabe que vai ter mais visibilidade da água no mar aqui no Rio? Dá. Assim, a questão de saber a visibilidade, você não consegue... Não existe aplicativo, né? Previsão disso. Existe grupo de WhatsApp, galera, fui hoje, não sei o que, tá bombando. Mas você começa a entender as épocas do ano que tem correntes específicas que vão melhorando, né? Ah, legal. Por exemplo, agora que a gente está aqui em dezembro de 2022. Arraial do Cabo, que é um lugar que tem uma água absurdamente cristalina, tá numa época de maré vermelha, que teve ano passado também. Então a água tá Coca-Cola. Você chega lá, o mar tá preto, assim, tá marrom. Então, mas isso aí você vai entendendo que essa época do ano, agora final do ano, já é a segunda vez que está acontecendo, propícia para isso. Aqui no Rio, a gente teve agora, há 2 semanas atrás, ficou absurdamente, assim, foi bem numa semana de lua cheia, que a água costuma ficar mais tranquila também, e aí teve uma visibilidade absurda, principalmente, isso. Eu vi o canal da Barra ali, tava completamente transparente. Tava tudo, na verdade, toda a costa tava com uma água, assim, com uma visibilidade animal. E aí você entende, então essa época do ano pode acontecer isso. Mas aí aqui no Rio é mais verão, março acontece muito, abril também. E lá em Arraial do Cabo também tem isso. A época que mais tem visibilidade é março, abril. E aí é uma questão de maré, de vento. Então você não consegue prever muito isso. Você vai entendendo a época que tem. Pode ser que não aconteça. E muitas vezes a gente acha que está com uma visibilidade, mas quando você vai mergulhar mesmo, botar a câmera, você vê que não tem tanta visibilidade, né? Às vezes é só o braço que você estica, você vê a palma da mão, mas sei lá, mais 1,5 metro você não vê a pessoa. Aí você tem que fotografar muito perto. E é por isso que quando eu faço submerso, eu uso muito a 16-35, que eu preciso ficar muito próximo, se eu não tiver visibilidade, né? Preciso estar muito próximo do assunto para poder aparecer. Não gera muita distorção? Você faz correção depois, precisa? Aí eu me preocupo muito de botar o assunto ali no meio, né? Então, se for uma gestante, se for um rosto, uma pessoa, e se não, aí eu preciso corrigir, né? No próprio Lightroom, eu corrijo ou... Correção automática mesmo da lente. Isso, porque... Ele tá lá medindo. Ele reconhece já qual é a lente, né? O Lightroom, e ele corrige, ou às vezes a correção que ele faz ainda não fica legal, eu forço um pouquinho mais. E em algumas situações eu tenho que assumir ou faço um cropzinho ali pra ter. Por isso que, quando eu vou fazer algum trabalho específico que precisa ser submerso, eu não faço aqui no Rio, né? Assim, na hora de mandar um orçamento, eu não falo que vai ser no Rio. Aí geralmente eu vou para Arraial do Cabo, vou para Angra, ou dependendo da situação, geralmente quando é marcas, eu faço em piscina. Eu já fiz uma campanha para uma marca de roupa que foi a My Place, que aí foi tudo em piscina.
Porque era isso, tinha que ter visibilidade, tinha que ter tudo, era um dia específico, desde quando a gente fechou, 3 meses antes, era aquele dia 25 de março, tinha que ser aquela data, faça chuva, faça sol. Então, a piscina é um ambiente mais controlado, aí quando você fecha a locação, você tem que ter uma conversa, faz uma VT, né? Faz uma visita técnica para entender como é que é a piscina, qual a posição do sol. Aí você tem que ser amigo do piscineiro, porque vai ser ele que é o cara que vai fazer o tratamento 2 dias antes, para garantir que a piscina vai estar limpa. E aí, geralmente, eu fotografo até de cilindro, para eu ficar mais tempo debaixo d'água ali, tranquilo. Então, quando eu preciso de visibilidade, eu vou para um lugar mais garantido. Controlado, né? Ambiente controlado. É. Tem que ser uma piscina muito funda? Você já tem os lugares que já fazem esse tipo de serviço de fotografia? Vai depender de como é que são as fotos, né? Esse trabalho que eu fiz da My Place tinha muita referência que era a modelo submersa com os raios de sol entrando. Então, tinha que ser uma piscina um pouco mais funda, e aí vai depender da lente que eu vou usar. Tinha que ser uma piscina mais funda para eu poder para ter essa distância, né? Para eu poder fotografar de baixo para cima, para poder pegar todo o corpo da modelo, que tinha uma foto que era até horizontal, que era ela bem horizontal assim, e aí para ter a luz. E aí nisso a gente usou luz de cinema, um HMI, bem de cima ali, super seguro. E aí isso, né? Tem que ter todo um esquema, contratar uma locadora de equipamento seguro, imagina, cai o HMI na água, morre todo mundo na hora ali. Caraca. Mas, e aí foi isso, foi HMI, HMI, muito jogo de espelho também, porque no dia tava sol. E é isso. E aí eu tinha um outro espelho, que não era espelho, era um acrílico espelhado, porque eu não posso ficar com vidro, né, dentro da piscina, se fosse um espelho eu poderia quebrar, para eu poder rebater a luz por dentro, debaixo d'água, para ir na modelo. Então, nessa piscina, ali, se eu não me engano, tinha 2,5 metros, quase 3, para eu poder, com o cilindro, ainda ficar debaixo d'água. Eu já fiz algumas coisas, a gente usou flash e fiz lá perto da tua casa, lá na piscina ali do Parque Olímpico. Ah, onde a galera... lá, se eu não me engano, Bradesco, acho que é uma campanha do Bradesco com atleta debaixo d'água. Que ali é piscina Eu olímpica, já fiz alguns muito de atleta, assim, muito propaganda de atleta com água. Eu fiz também da Bia e da Branca já, mas aí era só o splash, então a gente comprou uma piscina dessas de encher, da maior que tinha, e aí fiz uma borda meio dobrada ali, e era mais o splash saindo da água, então funcionou também bem. Mas... Eu já fiz uma vez, e foi teste, no Fluminense, tem um poço, né, que é uma piscina de salto, se eu não me engano tem 6, 5 metros, alguma coisa assim. Antigamente tinha no Barra Shopping um daqueles profundos pra você treinar. Acho que imagino que aquilo tenha, cara. Deve estar desativado. No Barra Shopping? No Barra Shopping ali, quando você passa por trás, tem era uma escola de mergulho que tinha aquele redondo profundão pra você treinar a profundidade. E caraca, isso aí. Meu pai já fez lá. Eu só era bem novinho e fez alguma coisa também lá de foto. Mas isso eu não sei se tem mais. Mas era bem legal, porque esse era bem profundo. Você que faz bem profundo, de baixo pra cima e tal. E aí isso, aí você vai entendendo, né, quais são as piscinas, vai tendo contato. Eu quando vou em algum evento, eu fotografo também eventos, pool party. Tem uma que tem todo janeiro, que é a Arca de Noé, que é um festão, não sei o quê, e aí eu sempre tô lá na piscina. E aí é isso, eu chego, a piscina tá lá cristalina, incrível, não sei o quê, e aí começa, porque aí vem a galera com bebida, purpurina, oleosidade da pele, protetor solar, xixi, tudo acontece ali. Eu tô sempre ali. E aí aquela água que tá cristalina quando eu chego, começa a ficar turva, né? Aí eu já não consigo fotografar mais submerso. Só ali fora d'água. Piscina de criança de clube. Isso, Mas então... Eu tenho 2 filhos pequenos, eu fico na piscina de criança do clube. E aí você vai entendendo, né, que, por exemplo, você pode estar... Tô lá em Real do Cabo, água cristalina, incrível, visibilidade. Só que se eu tô próximo aonde a onda quebra, quando a onda quebra, o fundo, a areia move e ela fica suspensa. Então você perde a visibilidade. Então você vai sempre um pouquinho mais distante de onde a onda quebra. Sim. Ou às vezes só o fato de você caminhando ali com o pé, você começa a suspender também. Então você vai entendendo. É muita observação, né? Botar a máscara de mergulho ali, observar o ambiente, entender, quando eu piso fica suspenso, quando a onda vem, bate e levanta. Então assim, eu gosto muito de botar a máscara e ficar observando aquele lugar que eu vou fotografar. Além de ser incrível, você é uma terapia, você tá ali embaixo d'água, vendo tudo. Eu acho que tem que gostar muito. É impressionante, assim, a quantidade de detalhes. A gente tá aqui falando há um tempão sobre foto na água no geral. É muito...
Acho uma coisa importante para as pessoas que estão ouvindo, assim, você vê o Sim. Bezerra. Por que o Bezerra tem sucesso nessa área? Ele estuda, ele tem o equipamento correto, ele treina, Sim, ele tem anos aí de entendimento das marés, não é só ter uma coisa empírica dele próprio, né? Também por isso talvez a escolha desse tipo de fotografia, que é uma coisa que a gente bate muito aqui, né? Não é só pode dar certo, Sim, não é que vai dar errado se você for lá na praia e fazer foto, mas tem para você trabalhar isso virar um produto que você vende. Tem um esforço e uma coisa de conhecimento envolvida muito grande. Assim, impressionante, legal, cara. Muito legal. Porque assim, como eu tenho feito muito ensaio, principalmente gestante, que era um nicho que eu não curtia fazer, sempre achei muito brega, coroa de flores, vestido longo, não sei o quê. Eu nunca curti isso, e aí é isso. Eu gosto de fazer coisas que. Glamour Photo Studio. Que ganham dinheiro, né? A gente falou disso. Exatamente. Né? E aí teve um casal de atores assim, de teatro que eles insistiram muito, não sei o que, falaram, vamos, tá pedindo, vamos fazer. E aí nesse dia, quando eu fui fotografar, isso acho que foi 2017, não lembro agora, eu fui, não tinha visto previsão do mar, não tinha visto previsão do tempo, cheguei lá, deu certo, deu muito certo, e até que quando eu postei as fotos, começou a surgir essa demanda de pessoas que não queriam até fazer ensaios por achar tudo muito brega, mas tinham alguma conexão com o mar, conexão com praia, né, gostam do estilo de vida ao ar livre, né, de amanhecer. Então, geralmente, os clientes que eu faço de gestante de família são pessoas que se identificaram de alguma maneira com o meu trabalho. E aí, com isso, eu fui entendendo, né? Que assim, eu preciso ver a previsão do tempo, né? Se vai chover, se não vai chover, se vai estar nublado, se não vai estar nublado. Aí, beleza. Já tem um dia, tem uma janela ali de uma semana que vai estar sol. E aí, o mar, como é que tá? Se a maré tá alta, se vai estar baixa, se na hora do amanhecer, qual vai ser a temperatura, qual vai ser a altura da maré, né? Se vai ter muita onda ou não. Que eu até brinco, né? Que é para ser um ensaio na água e não uma sobrevivência no mar. Porque tem gente que tem medo do mar, tem gente que não sabe nadar. Eu falo, cara, não dá, porque se você não sabe nadar, acontecer uma coisa, você vai apoiar em mim e vamos morrer, né? Todo mundo junto. É complicado. E aí você começa a entender isso, né? Os fatores que você precisa. Os fatores que fazem você ter o dia perfeito ali para fazer a foto. E aí você começa a entender, preciso então saber da previsão do tempo, saber ler um gráfico ali da previsão do mar. O Viguru lá. Tem um Viguru, tem o Metal Blue, que eu uso bastante, tem os sites que tem as câmeras, né, na praia ao vivo, que aí eu uso muito para ver, como é que tá a previsão hoje. Ainda tem, Bezerra? Porque tinha uma época que tinha o Rico, tinha um monte, sumiu tudo. Aí eu parei de olhar por isso. Então, tem o Surf Connect, que por sinal, se quiser patrocinar aqui o podcast, tem o Surf Connect, tem o Clima ao Vivo, que é um site até gratuito. Tem diversos, na verdade. Qual que você acha? O que eu uso mais é o Surf Connect, porque ele pega todo o litoral do Rio e São Paulo. Legal. E aí você tem acesso às câmeras. Isso é pago. Você de graça tem poucas câmeras ali, mas é pago. Mas assim, se você trabalha com isso, vale muito a pena, porque é isso. Assim, até questão de segurança, né? Eu vou, abro ali a câmera, eu vejo se tá cheio, se não tá, se tem uma galera. Eu fotografo muito também na praia do Diabo. Mas chega essa época do ano, verão, tem muita festa, a galera tá de férias, isso aqui. E às vezes eu ia fotografar uma gestante num clima da galera ali, né, com outra vibe, né? Eu tô ali pra fotografar, tem uma mulher tá girando uma criança, né, a conexão dela com o filho. E aí tá rolando a galera ali se divertindo, bêbada, não sei o quê, tocando funk, sei lá, tocando a música que for. A galera tá se divertindo, mas é uma outra vibe, né? Claro. Então eu entro também pra ver como é que tá até a galera que tá ali. E é isso também para você testar, né? Pô, a previsão tá falando isso. Deixa eu ver como é que tá o mar. Então, né? Se a previsão da altura da onda é essa, se a maré tá descendo ou se ela tá subindo. É legal para você comparar a previsão com o que tá realmente acontecendo. E aí, para a questão de ver previsão do tempo, eu uso muito o Metal Blue, que na verdade você abrir o seu celular e ver, né? Hoje é segunda-feira, pô, tem uma nuvem, um sol entre nuvens. Geralmente, quando você olha isso, é uma média de como vai ser a previsão daquele dia, né? Então, tem dias que de manhã cedo vai estar sol, aí durante o dia vai fechar, né? Vai ficar nublado e vai chover. No próprio iPhone, você tem ali, mas não clicar, é tão... Se você clicar ali, ele vai começar a te dar a previsão por hora. Mas nunca se baseie só pelaquela média que ele mostra ali no dia. Nem por hora do iPhone também é 100%. O ideal talvez seja uma coisa mais técnica. E aí quando você abre um Viguru da vida... CPTEC. O CPTEC é um órgão do governo, até, né, é um serviço um serviço do governo, que é até dali que vem as notificações de tempestade, né?
E tem o Metal Blue que eu uso muito também. Quando você abre, assusta, né? Porque é um gráfico que ali fala tudo. Fala vento, fala horário que o sol nasce e se põe, as camadas de nuvem, né? Que tem nuvem média, baixa, média e alta, a quantidade de chuva. Então você dá uma assustada. Mas se você entra e vê um vídeo do Bezerra te explicando, você vai dominar aquilo ali. Bezerra. A gente fala, caraca... Tem canal no YouTube? Eu tenho um canal no YouTube, mas não tem uma frequência de postar ali, né? São mais as lives que eu faço, que estão ali, e algumas dicas que eu fiz esporádicas, mas eu pretendo voltar. Porque eu gosto muito de ensinar, né? É muito legal você ver... Eu tenho um curso que é além da fotografia aquática, né? Que eu mostro todo esse processo, não só da fotografia aquática em si, mas tanto o pré, né? A previsão, né? De você planejar o dia perfeito, como que eu fotografo equipamentos e como faço a entrega, né? Como que eu edito, faço as plataformas que eu uso para entregar as fotos. Você tem turma aberta para isso? Como é que tá isso? Eu vou abrir turma agora em fevereiro. Legal. Aí, galera, a oportunidade isso aí. A oportunidade. Você entra lá. A gente falou aqui bastante coisa. Tudo isso que eu falo, que eu executo aqui, conto lá, que eu gosto muito de mostrar como é que eu faço. E aí é muito legal você ver o aluno que foi na previsão e aí fala, cara, vim aqui, ó. Porque tem muito assim, às vezes a previsão tá de dia nublado. Só que se o horizonte está aberto, né? Se você chega lá antes de amanhecer, você vê que o horizonte está aberto, quando o sol começa a sair, antes dele sair, quando tem nuvem alta, é aquela nuvem que o sol está saindo e ele bate na nuvem, ilumina, aí fica tudo laranja. Então você fotografar esse processo da nuvem laranja, você pegar um pouquinho do sol passando do horizonte, rende um ensaio incrível. Só que aí passou, sei lá, 40 minutos, o sol passou pelas nuvens e fica um dia nublado. Então a galera que estava dormindo nem viu esse dia incrível, esse amanhecer lindo que foi, porque já quando acordou o sol já passou pelas nuvens. Então você entender que, ó, esse dia pode ser que role um ensaio porque vou pegar esse momento legal. Ou ao contrário, né? Você sabe que no pôr do sol vai ter essa mesma situação, né? De nuvem alta, mas horizonte aberto. Então tem um pôr do sol incrível, só que durante o dia foi um dia feio. Você tem outros cursos, Bezerra, além desse de... Eu tenho esse... Além da fotografia aquática, é um curso gravado e tem, quando eu abro turma, tem os encontros ao vivo, né? Durante as liberações dos módulos. E aí o que eu faço, eu dou mentoria para fotógrafos, né? Mentoria tanto individual quanto em grupo. Porque não só com essa questão da fotografia aquática, mas eu gosto muito de processos, né? Então toda a parte de workflow, de organizar backup, ou então algum processo na edição que a pessoa demora muito tempo e tem caminhos muito mais curtos para fazer. Eu gosto muito disso, assim, a questão de e-mail. Adoro pegar um Gmail cheio com 5 mil e-mails não lidos, tudo desorganizado, não sei o quê. E aí organizar aquilo. Parte de organização também. A parte de organização. Trabalho. Hoje em dia eu estudo muito automação, né? Então se um cliente preenche um formulário com pedido de orçamento, isso já vai para o seu to-do list pendente que você tem que responder. Já clica, já abre o WhatsApp com a mensagenzinha pré-definida para, né, agilizar processos. Porque tem muito fotógrafo que é sozinho, né? Ele faz todas as etapas, né? De atendimento, de agenda, fotografar, de editar, de entrega. Então, se você não organiza e não usufrui dos serviços que estão disponíveis ali, porque muita coisa é gratuita, ainda mais se você for sozinho, geralmente esses serviços, se é uma licença só, geralmente é de graça, ou você não vai consumir o mínimo de graça já te... Às vezes não faz sentido você assinar, tem uma versão de uma outra coisa de graça. Né? A própria Banlec, né? Se você não usa o plano pago, ele super te atende pela questão de espaço que tem ali de disco que você pode usar para botar suas fotos. A taxa também é super competitiva no pacote gratuito, e se você pagar é melhor ainda. Então, assim, eu até sempre falo isso, cara, começa como gratuito, testa ali como é que faz, deu certo, funciona, aí você começa a assinar. Tem gente eu uso muita coisa na nuvem, né? Tem gente que já quer de cara assinar o plano ilimitado, sei lá, do Dropbox. Eu falo, meu amigo, você tem, hoje em dia, nem 1 tera. Espera pedir, né? Isso, espera chegar ali no limite, né? Aí sim, você vai precisar de pagar, né, um outro plano, né, de fazer o upgrade. Aí a gente quer pagar para falar que tem um mais caro, mais espaço, mas você não está nem usando, não está nem consumindo aquilo. Então, eu gosto disso, né, de sugerir. Legal. Então você tem um curso para foto subaquática, mas você dá um suporte também, numa mentoria depois, para organizar a vida, o passo a passo do cara, e não só as técnicas de foto subaquática. Sim, isso. Ajuda ele a vender, a como postar. Na verdade, a gente já falou aqui antes, mas como é uma nova entrevista, vale a pena falar. O Bezerra é um empresário da fotografia, já veio, a gente vai falar disso aqui hoje, de outras áreas,
E um dos diferenciais dele é exatamente o que eu entendi, do que eu entendi até hoje, é essa organização, é a maneira que você entrega, o comprometimento. A gente viu aí a história da foto subaquática, né? Começou com uma pergunta da Aninha, como que você faz suas fotos subaquáticas com celular, e você vê a quantidade de coisas que estão envolvidas. Então, muito legal saber que você tem... as pessoas têm essa possibilidade de viver isso com você, né? Isso. E é muito... Principalmente a parte de mentoria, é muito uma conversa, né? Assim, não tem um cronograma. É óbvio que é muito de sentar. O primeiro contato é isso. Me fala um pouco como é que é o seu processo. Você trabalha com como? Qual equipamento? E aí dou muito também consultoria para comprar equipamento, para trocar. Ou para falar, não precisa trocar. Não se empolga de querer ter o último, né? O mais recente. Então, a pessoa tem ali um tempo comigo. Eu tô muito nessa ultimamente, de não ter porque eu tô tendendo a minha vontade, já falei aqui várias vezes, é comprar R3. E eu fico ali... que não faz sentido. Não. Faz a mentoria com o Bezerra, que ele vai te falar, não compra. Não compro. Não, mas eu tô nessa, eu tô chorando entre a R3 e a RP. Eu tô achando que a RP faz todo sentido. Talvez não a RP, mas assim, não gastar 40 mil reais numa câmera, entendeu? Porque... eu não vou... Quanto tempo eu vou recuperar 40 mil reais de uma câmera, né? Hoje em dia. Né? A gente tá vivendo isso muito. Exatamente. E muitos lançamentos aí de equipamentos. Eu vi esses dias um vídeo sobre, não é nem do nosso, é uma câmera, óbvio, a Sony ZV-10. Isso, uma compacta. Uma compacta que faz, cara, tem um look de cinema e tem sei lá o quê, e as lentes são muito mais baratas que as outras lentes. Então, assim, é uma coisa muito, hoje em dia, você falou aí do AliExpress, agora você consegue trazer as coisas muito rápidas. Então, talvez você precisar para um trabalho, você consegue ser... eu tenho um trabalho, aí o cara tá me orçando, aí vale a pena investir. O cara vai me pagar uma grana e vale a pena investir no equipamento tão mais caro assim, né? Não, e também você tem a possibilidade de alugar, né? Às vezes, cara, eu quero usar uma lente tal. A gente fala isso todo episódio. Assim, até se você quiser comprar, você vê, tem uma demanda que precisa. Cara, mas aluga antes. Testa a lente, vê se vai. Quando você aluga, se dá algum problema, né... Não é só a lente que deu problema. Aí o locador vai ter que te dar uma outra, né? Substituir. Te leva na hora. O locador, normalmente, ele tem mais de uma lá. Se ele não tem, ele tem um parceiro que tenha. Tem várias locadoras aí no mercado, aqui no Rio e no Brasil todo, São Paulo. As principais capitais já tem locadoras de equipamento. A gente está até, inclusive, atrás de uma locadora de equipamento aí para patrocinar. Uma bom. Seu Aderi Costa é dono de uma locadora de equipamento e não está patrocinando a gente. Quer patrocinar a gente? Papai, tá ruim para você, hein? Vou arrumar outro aí. Brincadeira. Meu pai acabou de abrir uma locadora, não é o momento de patrocinar nada, ele está no momento de investimento de equipamentos. E acabou de abrir, ele sempre locou, mas ele investiu novamente agora. E a gente tem acompanhado, porque a gente está atrás de investidores aqui, de pessoas que ponham, né, que tem um fit com esse negócio aqui. E a gente tem visto muitas locadoras abrindo, né, Ana? Então, para o fotógrafo, aí não falando com os locadores, mas com os fotógrafos, você tem muita opção hoje disso que o Bezerra está falando. Verdade. Porque você aluga, você testa, e aí, de repente, para um trabalho específico, você vai botar, na hora de fazer o orçamento, tem ali, o valor, a lente é tanto, vai ser 300 reais diário. Então, você bota isso no seu orçamento. A Aninha alugou outro dia uma lente, eu achei que ia ser caríssimo, ela também, inclusive do Aderi nesse caso, do meu pai, porque eu indiquei lá, dá uma olhada lá, e não foi, né? Foi surpreendentemente, foi um preço ok. Eu fui primeiro em outra locadora, porque eu achei que ia ser muito caro com o pai dele. Falando bem a real, assim, eu falei, pô, cara, né? Tem o estúdio do Cais, então eu falei, bom, vai ser caro ali, eu falei, vou em outro lugar. Aí não tinha, nesse outro lugar. E eu falei, tá, vou perguntar lá, não custa nada, né? Ou não, eu já tenho. Aí eu perguntei e era mais barato do que a locadora que eu tinha perguntado antes. Falei, caraca. Não, a concorrência está muito grande. As pessoas estão tendo que botar um preço que faz sentido. Lá fora, em Nova York, por exemplo, se você aluga equipamento, tem umas vantagens muito legais. Se você aluga na sexta, você ganha o final de semana. Então tem sempre, que aqui ainda não tem, tá? Aqui não tem isso, mas lá fora que já tá... Eu na sexta e entreguei no sábado. Sim, aí, seu Aderi, tá aí na hora de você fazer uma promo dessa. Ainda falei assim, sou amiga do Ian. Não funcionou. Não funciona aí, na moral, no meu pai, o negócio é dele, não tem nada a ver com isso. A locadora é dele, o estúdio, a locadora é dele. Eu não tenho nada a ver com esse negócio, nem trabalho lá. E uma dica legal, só que a gente fala de locação, se você for pegar um trabalho e você não tem um segundo corpo, um terceiro, você pode alugar só o corpo, só para ter backup, assim, bota no orçamento. Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui, que na minha concepção é um grave problema, porque eu vejo muito acontecer. Vou em algumas fotos e tem o cara lá fazendo making off, sei lá o que, né? E tu vê o cara só tem aquele corpo. Isso é uma coisa que para mim é grave.
Primeiro porque eu vim aí, voltando ao Aderir Costa lá, meu pai que vem numa escola de propaganda publicitária, que isso é inviável, isso não pode acontecer. Lógico, quem sou eu para dizer que você não deveria fazer, mas você está correndo um risco, principalmente se são trabalhos importantes, né, Bezerra? Bezerra faz trabalhos grandes e tal. Você não tem como deixar teu cliente na mão, né? Assim, imagina, quebrou ali na hora, meu amigo. E quebra. Quebra, isso. Eu já fiquei com o espelho da 5D na mão, assim, no meio de um trabalho da... E tava com uma só, tá? Aí, nesse dia eu saí do estúdio. Nessa época eu trabalhava com meu pai no estúdio, peguei uma 5D para fazer making off de um evento da Citroën e saiu o espelho e tudo bem, eu tava ao lado, o assistente trouxe, mas eu fiquei ali 20 minutos sem equipamento. E um evento, aí a minha entende bem, o Bezerra também, eu não sou um cara de evento, fiquei 20 minutos, eu perdi boa parte do que ia acontecer do cerimonial, e perdi, cara, e tive que pedir desculpa e não cobrei. Entreguei as fotos, falei, cara, ó, falta... Graças a Deus não era o diretor da Citroën, não era nada, mas tinha lá uma entrega de algumas coisas. E nada melhor de acontecer isso e você... Não, calma aí, rapidinho. O que quebrou aqui? Calma aí. Aí você vai lá, troca aqui. Tira. Não sei o quê. E aí o seu cliente vê e fala, pô, esse cara não tá de... Esse cara não tá preparado. Eu tive essa experiência, já sabendo que não se devia trabalhar assim, me arrependi profundamente. Senão, não vou. Eu vou sempre com 2 corpos. Sim. Pode ser um corpo pior. Você tem uma full frame e leva uma cropada. Não tem problema. Você não pode ficar na mão lá, né? Assim. Você não vai pegar o celular, né? Hoje em dia dependendo do celular até vai. Mas... hoje em dia você até pode. Pode ser uma opção, mas você tem que ter. E tá aí o Bezerra tá aí com o 14 Pro aí na mão. Tem que ter uma coisa que entregue. Você tem que ter uma opção, né? Você não pode... Assim, eu acho isso. A gente fala muito, já falou isso outras vezes, é legal você falar. Uma pergunta. A gente vai fazer uma possível temporada aqui só com mulheres. Quem que você indica dessa área de fotografia aquática pra gente chamar? Pra fotografia aquática, até que eu falei da viagem da Polinésia Francesa, tem a Ana Catarina, que é uma super fotógrafa, e ela é muito incentivadora das mulheres, tem cursos de fotografia de surf só para as mulheres, ela fomenta muito esse mercado. É uma boa sugestão aqui para participar do podcast de vocês. Irado. É uma boa dica. Ela até, por exemplo, trabalha muito com o Marcelo do Barracão. Sim, para impressão, né? Isso, Marcelo já veio aqui. Mencionou sobre ela também. Ele falou dela, eu acho, falou do Minduim. Isso. Também, Você faz impressão também? Faço. Já fui mais ativo, principalmente na época da pandemia, né? Que não podia fotografar, não podia fazer nada. Foi uma época que eu divulguei mais sobre isso. Hoje em dia, eu tô mais num passivo, assim, as pessoas chegam, pedem, você faz, isso aqui, insistem um pouco, e vou, porque é um processo, né, porque é legal quando alguém pede alguma coisa assim de fine art, da pessoa manda uma foto do espaço, você faz uma simulação para ela ver como é que seria, você sugere outras imagens diferentes até do que ela quer, de repente você acha que combina mais com o ambiente, e aí eu não estava conseguindo conciliar isso para ficar, né, divulgando, vendendo o tempo inteiro, mas é uma coisa que eu até volto a fazer e faço lá no Barracão. Quando eu faço. Legal. Com o Marcelo. Um beijo pro Marcelo. Você faz mais o quê? Metacrilato ou... Porque depende do cliente e do orçamento que o cliente tem, né? Mas já fiz alguns metacrilatos, já fiz Canva mesmo, né? Que é um material simulando ali como se fosse tem uma textura ali de tela. E aí gosto muito de fazer dípicos, né? Que você divide a imagem em 2 ou trípticos em 3. Fica bem bonito. Fica bem legal. E fica mais fácil também, né? Às vezes a parede maior e o cliente de fora facilita até no frete, né? Quando você divide. É verdade. Uma laje, você põe os 3 empilhados. O volume fica melhor, né? Fica uma mega tela. Diferente de uma tela, sei lá, de 2, 3 metros. Aí você divide ali, fica um bloquinho de 50, alguma coisa assim. Nunca tinha pensado nisso. Facilita o frete. Agora eu entendi por que vocês têm tantos trípticos na parede da casa de vocês. Fica mais fácil para mandar. E também a questão do orçamento, né? Que você consegue fazer um aproveitamento do papel. Do papel, isso. Que às vezes você não imprime contínuo, né? Depende da boca do rolo, né? Isso. E aí, às vezes você pode pegar aquilo, divide em 2, porque você faz um em cima do outro. É tudo aproveitamento de papel e frete. Nada por acaso. Mas é bonito também. E o cara também. Fica bem bonito. Vou fazer essa piada, né? Mas tem isso. Muito bom, cara. Isso é legal, faz sentido. A gente tem que, hoje em dia, né, cara, se você não pensar nesse tipo de coisa, isso pra tudo. A gente tava falando aqui do equipamento, não comprar necessariamente a câmera mais cara, alugar o equipamento para foto específica.
pensar no transporte, né? E essa parte de impressão, às vezes, sei lá, o cliente é do Nordeste. Aí, cara, é mais fácil você ter um parceiro de impressão no Nordeste, porque esse cara vai imprimir, ele vai já botar moldura e ele mesmo instala. E aí é mais barato do que você imprimir aqui, mandar pro cara do Rio, que é o frete, vai A probabilidade de você ter um problema no caminho é grande, né? Um frete tão longo. Isso. E aí vai chegar na mão do cara lá. E a instalação também. Isso. Aí o cara instala errado, na distância errada. Aí é melhor o fornecedor fazer uma besteira e ele ter que corrigir do que você mandar o quadro daqui. O próprio barracão deve ter os contatos também. Se você for lá, ele deve ter o Marcelo é bem ativo, né? Assim, é um cara bem esperto. Assim. Uma Foi um dos episódios que eu mais gostei aqui. Eu sempre falo isso. Bem legal. Como é que você chegou nessa parte de fotografia aquática? Falando um pouquinho da sua história na fotografia. Então, eu sempre fotografei evento, né? Eu tinha um site que era no Flagra, isso lá no início de 2000. E aí evoluiu para a história da fotocabine, né? Das câmeras fotográficas, de impressão de foto em eventos. Aí em 2013 eu comecei a remar canoa havaiana. E aí, nisso eu tinha a GoPro 2, a Hero 2. Aí, o fato de eu estar num esporte diferente, que hoje em dia tem diversos clubes, mas nessa época eram pouquíssimos. Hoje em dia tem mais clube em Niterói do que no Rio. Então, era um esporte diferente, que eu fotografava geralmente no amanhecer, e aí eu fazia uma visão do Rio de Janeiro, que era do mar para o continente, né? Então, as fotos chamavam muita atenção. E aí, isso eu estava ali na água com a GoPro. Então, eu falo que meio que começou por ali. Porque quando eu postava no Instagram, dava muito. Era uma época que não tinha algoritmo, a entrega era orgânica, você via todo mundo se seguia, você via. As hashtags apareciam mais. E aí a Farm, que é uma marca de roupa aqui do Rio, ela postava muito as minhas fotos. Porque tinha uma hashtag que era Tono Adoro Farm. E aí a Farm era um cliente meu, que eu fazia os eventos deles, então já tinha um contato, eles sabiam que podia usar tranquilamente as fotos. Não só da água, mas também fazia muita trilha para ver amanhecer, dois irmãos, Pedra Bonita, essas coisas. E aí, ali que começou. Aí depois, em 2014, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, eu sempre antenado com os gadgets, né? Aí eu trouxe um gimbal para GoPro e um Dome, que é esse acessório que você afasta a linha d'água da lente, né? Para conseguir fotografar tanto embaixo quanto em cima. E aí comecei a usar, foi uma das primeiras pessoas, assim, que com esse estilo de foto com GoPro, né? Porque isso sempre teve para DSLR. E aí começou a bombar no Instagram, isso é o verão de 2015. A água estava incrível no arpoador, a visibilidade absurda. Aí fotografei a Cissa, que é do companheiro Labra. Então era ela com os labradores fazendo sup. E aí conhecia umas meninas do nado sincronizado, que eu comecei a fotografar, porque o nado sincronizado a gente estava acostumado a ver na piscina, né? Então eu fotografei o nado sincronizado no mar. E com essa história do Dome, a gente não via só a parte de fora, né? Que era o que a gente assistia, os saltos, as ossadas, né? A coreografia. Dava pra ver também como elas se posicionam debaixo d'água. E aí bombou, assim. Aí se eu postasse alguma coisa que não era na água, não tinha tanto ibope. Eu fiquei meio que preso ali, refém dos likes. Mas era um ambiente que eu adorava, mas eu estou aqui na praia fotografando. E aí dali que eu comecei a fotografar mesmo, na água, né? A entender a GoPro, como usar, a entender da visibilidade, tudo. Aí rapidamente comprei uma caixa pra minha 6D que eu tinha na época. E aí veio a GoPro, me procurou para ser um embaixador deles, que eles estão começando a criar os canais para os países, que antigamente só tinha uma conta global do Instagram. Então começou a ter a GoPro Brasil. Eu fui um dos primeiros embaixadores da marca. E aí comecei a fazer viagem com eles, a ter acesso às câmeras antes para testar. E a gostar disso, assim, de realmente fotografar na água e entender mais. E aí tinha a empresa rolando e começou a ter muita convite de viagem, né, fazer trabalhos, eu como fotógrafo, não como o dono da empresa de fotografia. E aí chega 2017, final de 2017, foi até depois de um Rock in Rio, que a gente estava cheio de cliente ali. Eu não aguentava mais esse mundo dos eventos, porque para cada evento tinha um grupinho no WhatsApp. E aí no sábado bombava ali, né, os problemas. Aí tinha o comercial vendia muito bem pro cliente, o designer fazia a arte da foto, o financeiro cobrava, mas aí, sei lá, de repente o cara que ia trabalhar no dia, que era um freela, fazia uma cara de bunda, sei lá, pra noiva, aí a noiva reclamava, pô, o cara lá que trabalhou no dia, sei lá, super antipático, não sei o quê, e aí, aí gerava um mal-estar. Aí isso de lidar, de ter muito funcionário. Eu tinha escritório no Rio e em São Paulo, de ter muita gente, muita coisa, e eu não consegui ter um controle da situação, começou a me gerar um desconforto, um estresse, sei lá, um burnout, sei lá o que era. E aí a Bárbara, minha irmã, que é o meu braço direito até hoje em dia, falei, Bárbara, vou vender esse negócio aqui. Eu tinha um grupo também que era sócio, né, que eu vendi parte da empresa. Falei, cara, não quero mais ser dono disso aqui, não quero mais ouvir barulho de impressora.
E aí, tipo, porque é isso, eu tava com um trabalho que era o estresse dos eventos, tudo, que eu gosto muito. Hoje em dia eu sinto falta das pessoas, né? Que eventos conhecem muita gente todo dia, faz muito contato. Você tá com as pessoas num ambiente ali que ela tá se divertindo, e você tá com a câmera que você pode abordar, falar com ela te procura. Então, trabalhar em eventos é um ótimo network, assim. Hoje em dia, a maioria dos meus clientes, das pessoas todas, conheci em eventos de noite, assim, night mesmo, né? Que eu fazia bastante no início. Então, hoje em dia, sinto falta desse contato com a galera. Mas eu tinha do outro lado, que era o trabalho diurno, né? Então, assim, acordar cedo, trabalhar durante o dia, estar na praia, tem lugares paradisíacos. Então, eu até falo isso para os meus alunos, assim, quando você estiver num lugar, cara, eu gosto tô ali, mas gosto de tirar a câmera, sentir a temperatura da água, ver que eu tô naquele lugar, olhar com a máscara, né? Aquele lugar bonito, não ficar no automático só do clique. E aí eu falei, cara, tava indo muito bem o esquema da foto na água, e até tava fazendo um nome ali, então chegavam demandas específicas. Cara, quem é o cara que faz a água? Quem é o cara que... E aí eu quis mudar isso na minha vida. Aí vendi a empresa em início de 2018 e fiquei só nesse esquema da fotografia na água. E aí com isso, com o curso, com a fotografia em si, com as mentorias, aí as viagens. O Instagram também começou a dar uma bombada, começou a ter a publicidade do Instagram. Então segui meio que uma carreira solo como Bezerra. Uma pergunta sem entrar em números e tal, mas imagino que na parte de evento lá, você estava faturando pra caramba, que todo sábado você sabia que tinha. Toda semana tinha. E óbvio que no primeiro momento, quando você migrou, não era a mesma coisa, mas hoje você já está há um tempo fazendo. Sim. Você conseguiu equiparar essa entrada? Isso ficou igual? Ou valeu a pena pela falta do estresse? Como é que você vê isso? Sim. São outros números, né? Porque a empresa tinha, no Rio e São Paulo, chegou a ter 17 funcionários. Eu lembro da outra entrevista, você falou bastante até das viagens e tal, então eu fiquei pensando aqui que você devia ter um volume muito grande e aí agora você espera ter sol. Isso. Então, chega agora eu preciso entender, por exemplo, é o 4º ano seguido que aqui no Rio de Janeiro chega final de agosto, fica nublado, setembro todo nublado, outubro meio estranho, a janela de dia com sol tá diminuindo, e aí eu preciso entender, cara, então, chega o segundo semestre, tem que ir pro Nordeste, ou fazer uma viagem pro verão europeu, você tem que ir entendendo ali onde o sol vai estar uma demanda. Vida de surfista. Só que aconteceu, consegui equiparar, tava ótimo, não sei o que, aí vem pandemia, né? Que foi ótimo, porque se eu tivesse pandemia com uma empresa, com funcionários e eventos, não sei o quê, a galera que é do ramo de eventos, como foi uma loucura isso. Né? Muita gente quebrou. E devolver dinheiro, ou então negociar ali com o cara, esse dinheiro que você me pagou, nem tenho mais, não sei o quê. Então foi ótimo não ter a empresa nessa época, mas foi isso também, né? Do dia pra noite, isso aconteceu com todo mundo. O negócio que era sempre o meu fora, acabou, assim. Então veio esse momento de reconstruir, né? De voltar. E agora tá indo. E aí tem isso, né? Aí você vai criando outras frentes, né? Tem os cursos, tem publicidade. E o estresse também é menor, né? Assim, pelo padrão que eu tinha de estresse, tinha uma grana específica, mas eu também tô levando uma vida mais tranquila. E aí o negócio foi se adaptando. Então, é isso, assim, não tenho tanto estresse, assim. Comecei a ter finais de semana, né? Porque eu fotografo desde os 16 eventos. Então, pra mim, durante a semana tinha algumas coisas, vendia os eventos aqui, começou a ter os eventos corporativos, mas final de semana que era onde o bicho pegava. O meu primeiro janeiro sem a empresa, eu acordava de madrugada para ver se tinha grupo de WhatsApp com algum problema acontecendo. Porque é isso, né? Você ficava no automático ali. Sim. Então, depois você... É isso, você vai escolhendo... Sim, então a minha dúvida era... Estilo de vida. Estilo de vida. Valeu a pena, então isso, também o nível... O que o dinheiro te pagava não valia a pena o estresse que você tinha. Né? Exatamente. É porque você não conseguia nem usufruir, entendeu? Exatamente. E era uma coisa minha, assim, eu gostava dos eventos, de pegar coisas grandes, né? Assim, Rock in Rio, cheguei a ter 6 clientes, trabalhar com 32 pessoas. É um tesão você fazer um Rock in Rio que você entra um mês antes, você faz cabeamento de fios com calma, antes de chegar a cenografia, não sei o quê. Aí tem um evento teste, que é geralmente uma terça-feira antes do Rock in Rio. Aí é pra dar merda, e as merdas acontecem, aí vai evoluindo, aí depois ele entra no automático, você fica ali só esperando, né, dar algum problema. Mas aí tem funcionário, tem que ver carteira, assinar... ver adicional noturno, o cara tem que tirar o intervalo dele, porque o Ministério do Trabalho, né? Isso. Passa ali, vê se tem, tá todo mundo, porque você tem que contratar todo mundo temporário, carteira, teste, exame admissional, demissional, assim, muito doido. Mas é legal, assim, eu gosto de ter isso. Mas no final eu falei, cara, se fosse só um Rock in Rio por ano, seria ótimo, né? Porque é um evento grande. Mas ter o Rock in Rio, mais casamento, que é um evento com um ticket menor do que os corporativos.
Só que ele acontece ali, sei lá, daquelas 6 horas do casamento, qualquer merda que tá ali, você tá lidando com É estressante. Com o momento da vida da com o pessoa. sonho da pessoa, que é um processo pra rolar, assim, é absurdamente mais perigoso do que um corporativo que você consegue disfarçar, avisa pro cliente, ó, deu merda aqui, mas tô solucionando, tá vindo uma impressora que deu pau, tá vindo aqui não sei de onde. Então, hoje em dia, se acontece algum problema, ou alguma coisa de logística, a minha cabeça já é do mundo dos eventos, né? Já vejo aqui, alguém mora perto de não sei de onde, o cara que tem um cabo não sei o quê, tem um fotógrafo que mora em Búzios, então ele pode ter o cabo do computador dele que cabe na impressora, liga pra esse cara. Então, assim, você já fica com a cabeça mais... Te preparou também pra caramba, porque evento é você resolver problemas, né? Então, a cabeça hoje em dia é muito mais safa pra ficar tentando resolver alguma coisa. Muito maneiro. É muito louco. Vamos chegando pro Estamos final. chegando pro final, né, Aninha? Infelizmente. É. Bezerra, você Passou vai rápido. voltar aí. Olha aí, a terceira repescagem. Terceira Se temporada. Não, a gente tem uma ideia, vou falar que não é uma coisa... O pessoal não leve como certeza, mas de trazer junto, você já veio junto, mas para discutir um assunto. Sim. E aí chamar Botar na outra roda de pessoas de áreas diferentes para discutir, ou um equipamento, ou uma técnica, ou nada, ou bater papo, tomar Mercado, cerveja, isso. ou... É. É uma Tema livre, quando a gente vai ver, tema não tem livre, uma mais doida. Tema exatamente. Tema livre, exatamente. Você Muito bom. bebe? Diria que Que socialmente, assim. Socialmente, bom. beleza. Não sou muito de... É porque esse bate-papo vai ter que ser com bebida, Ah, né? não tem problema. Deixa eu Não, a ver. gente entra na pilha. Tequila Aquilo é... é fácil, né? É um só, né? Não, tequila não dou conta, não. Fazendo até uma propaganda, batida de coco do Osvaldo. Pô, Ó, Pô, aquilo ali, ó, maravilhoso. vai Aí. docinho. Maravilhoso. vamos com o patrocínio da batida do Osvaldo. O Oswaldo não tá patrocinando Vai, nada. vai docinho ali, quando você vai ver, você tá transtornado já. É, É então. uma ótima técnica. Muito bom. Não sei se seria muito bom pra nós, apresentadores. Mas, ó, fazer só pra gente Eu não finalizar bebo, aqui. então pra mim tá... Eu fotografava muita micareta na época do No Flagra. E aí eu entendi que eu tinha que estar na mesma frequência que a galera. Porque o pessoal vinha, cutucava, puxava, não sei o quê. Nossa, ficava- E aí eu começava a beber antes, pra quando entrar, falei, cara, se eu não tiver na mesma vibe que o pessoal, Não vai. eu vou ficar puto aqui, eu vou ficar, né, a galera vai ficar me perturbando. Cara, a mesma coisa que eu fiz foi isso. Porque eu ficava na mesma frequência que eles. Bebinho, né? Não dá Isso. pra ficar doidão. Não, né? porque aí eu tenho que ficar atento com a cerveja que vai cair na câmera, o cara que te puxa, né, pelo braço e pode... Você tem que entender o limite, né? Aham. E aí é uma boa dica quando você vai Boa fotografar história. Muito legal. situações, você tá na mesma frequência que a galera. Boa dica, galera, aí, ó. Tome uma antes. Isso. É. Com responsabilidade. É, com É, responsabilidade ainda, é pra ficar louco. Galera, tivemos esse papo com o Bezerra. Nosso primeira, segunda vez do podcast. Muito Uma honra. legal. Troféu do Bezerra. Uma honra. Mas de verdade, muito legal, cara. Eu já tinha te elogiado da outra vez. Obrigadão. Mais uma aula aqui, tanto de profissionalismo quanto de dedicação. Verdade. E aí a gente vai vendo que os caras que se destacam, eu falei isso no último podcast, não sei qual a ordem que vai entrar, mas nosso último entrevistado, o Cepeda, e vou repetir pro Bezerra, cara, é isso aí. Se você não se dedicar, não entender, não procurar, não fizer conta, Sim. né? Tem toda uma logística aí. O Bezerra é um cara craque nisso, então tá lá, ele falou aí das mentorias e cursos dele, procura lá no... @Bezerra. Qual o teu Instagram e teu site, Bezerra? Então, o meu site é o bezerra.me, mas não siga ele, porque ele tá abandonado, eu preciso resolver ele. Mas o Instagram é @Bezerra. Só @Bezerra. Vê um Lá vai ter carequinha as lá. informações. Sim, tem um linkzinho na bio que você clica lá, tem todas as informações. Vai estar aqui na descrição. Tem os equipamentos que eu uso pra você poder comprar e ver. Então, é ótimo. É isso. @Bezerra. Show. Vai, Aninha. Então, galera, finalizando aqui com o nosso patrocinador, a Banlec, que também é o Bezerra, nosso embaixador. Embaixador da Um dos Banlec. embaixadores da Banlec, né? Eu vou interromper Ana rapidinho aqui, só pra mostrar, só pra falar o que eu faço com a Banlec. Se você entrar no perfil da Banlec, eu dou várias dicas, né, de aplicativos, de como você usar melhor a plataforma, como você usar o seu equipamento. Tem uma dica muito boa pra você recuperar cartão de memória, né? Se corrompeu o cartão, então Vou olhar. dá uma olhadinha lá no perfil da Banlec no Instagram, que você vai ver esse careca lá dando dicas pra vocês. Desculpa, Ana. Não, muito tranquilo. bom, é isso. E a Banlec é uma plataforma para você vender fotos, para você começar a fazer dinheiro com uma taxa super acessível. O próprio Bezerra colocou várias dicas aqui, né, no nosso episódio de como que você pode ganhar dinheiro com isso. Você não precisa... Eles têm os planos pagos, mas você pode também começar pelo plano gratuito deles, que dá para você trabalhar bem inicialmente, até você conseguir fazer volume e começar a também fazer os seus upgrades lá na plataforma. Você pode colocar as suas fotos lá num plano, num álbum privado, num álbum
aberto. As pessoas podem buscar você pela localização, pelo horário, pelo nome do evento. Então, é muito fácil de você trabalhar. Eles têm suporte final de semana, podem te ajudar a fazer essas vendas. No final de semana, geralmente na sexta-feira, eles dão um voucher de desconto para aquele cliente que está ali com o seu carrinho cheio de foto, mas ainda não fechou, ainda está na dúvida. Então, é um incentivo também. É muito legal a plataforma, vale a pena você consultar. Então, acessa o QR Code aqui, dá uma olhada no site, faz sua inscrição e começa a olhar os trabalhos dos seus colegas também para você ver o que você pode trabalhar com vendas ali. Queria agradecer também os nossos apoiadores, a Foxcast, do Léo Saldanha, toda a estrutura que o Léo tem de plataformas onde ele divulga o nosso podcast aqui, né, nosso apoiador. E a revista Portfólio, que é o Luiz, um amigo aqui, que está sempre ajudando a gente a divulgar o podcast. É Certo? isso. É isso. Bezerra, muito obrigado, Sucesso. cara. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que Fico com agradeço. vocês. Você tá aqui, vai ser o primeiro, terceira vez. Agora Como é que é? Nem sei. Como é que é essa? O quê? A primeira e terceira vez. Primeira e terceira vez. Não podemos garantir a primeira e terceira vez. né? Exatamente. Vamos manter essa Esse padrão. Esse Mas padrão. agora que estamos de casa nova, tô muito mais perto. Qualquer coisa bizarra, faltou alguém aqui, ó, tá em casa. maravilha. É Pô, bom verdade. saber aí, ó. Tô de backup aqui no seu Isso, caso. isso. Legal, bom saber. Falar nisso, falar da Betamax, que é o estúdio onde a gente grava o podcast, fica aqui na Zona Sul, Praia do Flamengo, pertinho do aeroporto, pertinho de tudo, pertinho do metrô, do lado do Palácio do Catete. É um espaço sensacional. A gente se sente muito em casa aqui e eles apoiam a gente pra caramba com as nossas logísticas aqui de horário dos convidados. Então, Estamos tem aqui muito às que 8 da manhã. agradecer ao Laje que tá aqui O Laje que sempre veio que nos direto de ajuda. Teresópolis hoje. Pra cá. Exatamente. Galera, segue, curte, compartilha, comenta. Gostei demais, gostei de menos, dedinho pra baixo, dedinho pra cima. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Engajamento, cara. A gente precisa que vocês divulguem essa parada aqui também. Não é só a Isso gente. aí. A gente tá fazendo a nossa parte. Agora é com vocês, tá bom? E pra finalizar aqui, a gente vai ter uma temporada com várias fotógrafas mulheres, só referências aqui do mercado. Terceira temporada vai ser uma temporada feminina. Exatamente. Então, se você tiver alguma referência feminina e queira indicar, escreve aqui nesse episódio, nos comentários pra gente, tá bom? É isso. É isso. Obrigada. Valeu, Obrigado, tchau, tchau. galera. Obrigadão. Tchau, tchau.